Venda Mais. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Venda Mais especial de sábado. E hoje o tema especial que nós vamos falar vai ser pesquisa de mercado. Você sabe a importância de uma pesquisa de mercado, no que ela pode te ajudar, na estratégia, no planejamento, identificar seu público-alvo. E para falar mais aprofundado sobre esse assunto, o meu convidado de hoje é o Diogo Fiel, economista especializado aqui em fazer pesquisa. A gente, além de amigo, já trabalhamos juntos em alguns projetos. Bom dia, meu amigo Diogo. Bom dia, Gelson. Obrigado pelo convite. Diogo, para quem vai começar a fazer uma pesquisa, o que é uma pesquisa de mercado na prática? Bom, de certa forma, o que a pesquisa apresenta? Ela vai te dar um cenário do que é o seu mercado. Qual é o seu cliente? Qual é a mercadoria que ele mais consome? Qual é a mercadoria que ele gostaria de consumir? Então, a pesquisa é uma radiografia do público consumidor. Claro que dentro da pesquisa, nós vamos falar sobre isso, existem vários públicos. Então, você tem que identificar dentro dessa radiografia qual é o público, qual que é o produto, qual é o serviço. Enfim, ela vai te dar todo um aspecto que envolve qual é a capacidade de venda do seu negócio, do seu produto ou do seu serviço. Diogo, hoje, com o advento aí da tecnologia, as redes sociais que estão em alta hoje, você acha que o empresário que trabalha sem pesquisa, ele está às cegas no meio de um tiroteio? Sem dúvida. Hoje existe inclusive uma facilidade. O fato da rede social trazer muita informação, principalmente no que toca a pessoa que está do outro lado, né, um estudo da persona, né, que hoje se tem, ele te traz o aspecto do consumo dessa pessoa. Então não é só o perfil como indivíduo, mas principalmente o perfil como consumidor. Então o empresário que não trabalha, que não consegue levantar essa informação, ou não busca levantar essa informação, sem dúvida ele está à parte da tecnologia. Diogo, você falou uma palavra aí que tem muita gente que deve falar, meu Deus, o que é essa tal de persona aí? O que é uma persona na prática para quem não tem muito acesso a esse tipo de sigla? Veja, a ideia de persona é você identificar dentro do indivíduo como ele é como ser humano, ou seja, do que ele gosta de escutar, do que ele gosta de fazer, se ele gosta de viajar, qual que é a vida social que ele tem, ao mesmo tempo, o que ele gosta de consumir. Quais são os produtos que ele gosta de consumir, se são produtos voltados a uma linha fit, se é um produto voltado a uma linha menos fit, se é um produto ou um serviço voltado a férias, se é um serviço voltado a uma saída, um passeio de bicicleta. Então, através desse estudo, você consegue identificar o indivíduo, o seu consumo e a sua característica como pessoa. Por isso que engloba toda a ideia da persona, né? Da personalidade desse cidadão, desse indivíduo que está sendo pesquisado. O Diogo, para a empresa o empresário, o profissional que de repente está querendo fazer uma pesquisa, quais são os primeiros passos que ele precisa fazer para começar a desenvolver ou pensar em fazer uma pesquisa? Fundamental, Gelson, na elaboração desse trabalho é o briefing, que é o questionário. Realmente, ele tem que colocar no papel, sem preguiça, todo aquilo que ele imagina do negócio dele. O que ele gostaria de perguntar? Tudo que ele gostaria de perguntar. Seja uma pergunta aberta, em que você faz a pergunta e a resposta o indivíduo, o respondente, traz, ou seja uma pergunta fechada em que você já dispõe 5, 6, 2, 3 alternativas para esse respondente. Então, elencando essas perguntas, não interessa a quantidade, é claro que quanto menor, mais fácil, mais rápido para você identificar, mas isso não é uma regra, tá? Coloca todas essas perguntas no papel, reveja essas perguntas no papel, faça essas perguntas para alguém que não está no seu meio, não está viciado naquele questionário, para que ele comece a te perguntar, mas por que essa pergunta? O que você quer com isso? O mais demorado em uma pesquisa de mercado é o questionário. Muitas vezes o questionário demora a ficar pronto muito mais que o próprio levantamento dos dados. Por quê? Porque é difícil você fazer uma pergunta. A pergunta mal projetada, mal elaborada, a resposta ela vem errada. Então a resposta vem errada, o resultado da pesquisa também vai ser errado. Ele não vai condizer com a realidade. Então o mais importante é elaborar com bastante calma o questionário de pesquisa. E a gente vê muita pesquisa sendo realizada que, vamos dizer assim, não é a real
do que acontece, pelo fato das perguntas muitas vezes não serem bem elaboradas ou não a forma que está sendo colocada não é a informação que você está buscando e vai se trabalhar depois, divulgar, enfim, para a comunidade, né? Exatamente. Você faz uma pergunta, por exemplo, qual o meio de comunicação que você mais utiliza? Ponto. Isso é uma pergunta, você tem várias opções de resposta. Agora, se você perguntar assim, você assiste muito televisão? O cara vai falar sim. Pô, 95% das pessoas vão falar sim. Você vai ver que a amostra, pô, o pessoal só gosta de televisão. Mas não é a realidade. Você perguntou somente sobre televisão. Você mesmo induz a resposta. Exatamente. Uma resposta induzida com um resultado que vai ser induzido. Consequentemente, a sua amostra já tem uma margem de erro grande. Porque a pergunta, claro, eu usei um exemplo bem simples. Mas tem outros e acontece justamente isso daí. Ô Diogo, hoje a gente desenvolve algumas pesquisas, inclusive saiu a pesquisa premiada que nós fizemos aqui na rádio, informações assim muito interessantes, até eu compartilhei contigo, assim, de dados que a população, que muitas vezes a gente nem acredita que a nossa persona tá interessada ou até mesmo pensa. Levando em consideração isso, hoje, pelo menos, as empresas não deveriam fazer uma vez por ano uma pesquisa? Depende do segmento. A empresa ela deveria fazer a pesquisa mensalmente com seus clientes, primeira coisa. Ela tem que saber como que está a carteira do seu cliente, como que a persona, cliente, está mudando o seu consumo. Como que baixa a venda de um determinado comércio do mês para o outro, se o vizinho, o colega de negócio mantém a venda. É por preço? É por qualidade? É por atendimento? O que aconteceu com o seu negócio para ter baixado a venda esse mês, enquanto que o mesmo setor aumentou a venda? Então você tem que primeiro conhecer a sua carteira de cliente, pesquisa mensal. E não é nada complexo uma pesquisa mensal. Tem setor, pesquisa anual, para você saber como que foi o setor durante o ano todo em relação ao produto ou serviço oferecido. Então depende muito daquilo que o setor que está inserido e principalmente depende muito daquilo que o empresário quer. Se ele quer uma resposta para fazer uma mudança de imediata no próximo trimestre ou no próximo mês, pesquisa mensal. Se ele está elaborando projetos futuros, próximo ano, próximo 2 anos, pesquisas anuais. Então, essa resposta é muito ampla. Né? Uma pergunta de pesquisa. Exatamente, como uma pergunta de pesquisa. Então, você tem que identificar primeiro o que eu quero com a pesquisa, o que eu quero descobrir. Definir o que você quer descobrir? Comece a elencar o questionário para ter certeza, para organizar a pesquisa, para depois a gente conseguir levantar os dados de forma sadia, de forma segura. O Diogo, beleza, empresário, eu profissional, o empresário, fala assim, bom, eu vou fazer uma pesquisa. Beleza, quanto que custa uma pesquisa? Eu preciso contratar uma empresa, um instituto de pesquisa ou eu posso realizar minhas próprias pesquisas? Também é muito relativo. Por exemplo, como eu citei agora, nós temos dentro da nossa carteira de clientes, cliente que já desenvolve pesquisa dentro da própria empresa. Nós fizemos um primeiro projeto e hoje ele mantém mensalmente esse projeto de pesquisa interno. Ponto. Então ele faz sozinho. A única coisa é que ele contrata para fazer compilamento dos dados e entender o resultado. Porque o resultado, você tem que fazer cruzamentos no resultado. E esses cruzamentos te dão outros resultados. Que muitas vezes o empresário, por não ter o conhecimento do cruzamento dos dados, pode atrapalhar ele fazer sozinho a pesquisa. Ponto. Dependendo do setor que ele está, não teria como ele fazer sozinho a pesquisa. Você vai levantar 2.000 amostras, 1.500 amostras, o Sinop não precisaria tanto. Mas então, mais uma vez, depende muito do que ele quer, ele consegue fazer. Em Sinop tem 3 ou 4 empresas que fazem pesquisa, né, que são empresas idôneas e que podem ser contratadas para isso. Mas dependendo do que ele quer, ele tem condições de fazer a pesquisa sozinho. A questão é fazer o questionário bem feito, fazer a análise dos dados bem feita, para não ter uma perca aí no resultado, né? Para não ter uma margem de erro muito alta. Diogo, você fez um monte eu sei que você fez várias pesquisas. Não precisa citar o nome, mas assim, já aconteceu de alguém fazer uma pesquisa e ver que estava indo para um lado e o público está indo para o outro, ou a tomada de decisão errada em cima de uma pesquisa ou por falta dela? Sem dúvida, sem dúvida.
Nós mesmos, até como você comentou anteriormente, muitas vezes nós recebemos o resultado da pesquisa e a gente não acredita nela. Você pega e faz o quê? Manda fazer uma nova amostra, uma amostragem um pouco maior, numa outra região, para verificar com o mesmo perfil de público específico, né? Público que você identifica, aquele público que você quer que seja parte da sua amostra, para você ter certeza do resultado, porque você não acredita no resultado. Muito comum isso acontecer. Tá? E não é porque a pesquisa saiu errada. O que acontece é que nós temos que definir, repito, muito bem, a amostra. Quem é o público que eu quero identificar? É uma amostra geral? Então, numa amostra geral, vamos fazer um exemplo aqui. Quer ver como que é bem simples? Se eu fizer uma pesquisa sobre um plano de negócio, eu vou montar uma gráfica rápida na região do Jardim das Palmeiras, Jardim ali do lado da Unemate, Jardim Imperial. Ponto. Aí eu vou fazer essa mesma pesquisa, vou utilizar uma outra amostra agora, um outro cenário, que é no Jardim Jacarandás, ou ali no Jardim, lá no Jardim das Oliveiras. Tá? Estou colocando públicos mais ou menos na mesma faixa de renda. Qual amostra vai ter um resultado maior favorável para a abertura de uma gráfica rápida? A primeira. Exatamente. Porque eu estou lá da Unemate. Existem várias casas de aluguéis aí de estudantes. Então a demanda por cópia é maior. Diferentemente lá do Jardim das Oliveiras ou lá do Jardim Jacarandás. Né? Não que não tenham estudantes lá, mas é uma proporção maior. Então veja que assim, a mesma pesquisa, o mesmo questionário, o mesmo tamanho de amostra, só que eu escolhi uma região diferente. E essa questão da mudança, né? A gente teve um dado interessante na nossa pesquisa, porque a gente fez a mesma pesquisa 2 vezes seguidas. Quer dizer, na pesquisa de 2018 e a de 2019. E a pergunta era o seguinte, você fica conectado? Quanto tempo, né? Aí tinha uma pergunta lá que a gente até colocou brincando ela, né? Falando assim, quanto tá acordado, né? Certo. Por incrível que pareça, em 2018, ela ganhou disparado. E esse ano? E esse ano já caiu para 5 a 8 horas por dia que a pessoa fica conectada. Parece brincadeira, mas é uma mudança de comportamento. Justamente. Então, se a gente não tiver ligado nesses detalhezinhos, você acaba se passando. Porque assim, bom, se no ano passado estava... Significa o quê? A gente fez até internamente aqui, eu e o André conversando, a gente estava analisando. O que significa? As pessoas estão conectadas. O tempo todo. O tempo todo. O que está deixando é o seguinte, as pessoas estão começando a se controlar, estão convivendo mais na vida socialmente, e que pode ser fatores de ter diminuído esse tempo de conexão. Faz sentido. Então, e para nós, a gente viu vários fatorzinhos, detalhezinhos assim, pequenos, mas que você já percebe uma mudança do comportamento do nosso público. Aí veja, aí como que a amostra é importante. No caso seu, eu acredito que você fez uma amostra ampla. Deu 1.000 e poucas pessoas que foram responder ao questionário. Perfeito. Isso o tamanho da amostra, né? Mas eu me refiro a qual era o perfil. Não interessa se era homem, se era mulher, geral. se era jovem, não interessava. Justamente você queria saber, dentro do público de uma amostra ampla, uma amostra geral, quem eram os públicos, correto? Para identificar dentro daquela faixa de idade, o que ele respondia, dentro daquela outra faixa de idade, o que ele respondia. Agora, a partir disso, você amplia a sua pesquisa, né? Você fala, opa, da faixa dos 18 aos 25 anos, que deu esse resultado, que fica mais tempo conectado, do que eles gostam. Aí você amplia, nova pesquisa, selecionando a amostra, só com eles. E levando isso em consideração, Diogo, até a forma de você criar produtos, né? Na verdade, a gente estava desenvolvendo um produto aqui para a rádio, a pesquisa validou as informações e deu já o direcionamento. As pessoas querem esse e esse conteúdo. Justamente. Então fica muito mais assertivo o trabalho que você vai fazer em cima de informações reais, né? Sem dúvida. Aconteceu um fato bem interessante. Uma loja de confecções, ela queria saber se ela deveria comprar mais agasalhos. Aí você pensa, mas agasalho? Não, uma região como a nossa... 40 graus? Não agasalho, né? Mas o que nós percebemos? Nós fizemos uma pesquisa para verificar se tinha um público suficiente que comprava o agasalho. E nós identificamos que tem um público específico que compra muito agasalho. É público classe AB, de escola privada, que geralmente a sala tem ar-condicionado. Então, os alunos, as crianças vão com agasalho para a escola. Dentro da bolsa, chegou lá, começa a ficar frio,
de agasalho. Mesmo tendo que o uniforme coloca o agasalho É por curioso, cima. né? Muito comum. Tanto é que compraram agasalhos. No primeiro mês, 80 vendidos. No primeiro mês, eles começaram a divulgar que tinha o agasalho, 80 peças vendidas. De um mercado que eles nem imaginavam entrar. Só através da pesquisa. Claro que daí, o que é a amostra? A amostra foi bem direcionada. Vamos pegar público A, B, vamos pegar colégio particular. Definir quem que eu quero para saber se eles consomem. Não teria como fazer da forma que você executou uma amostra geral. Exatamente. Senão ia dar o quê? O consumo de agasalho baixo. Certo. Então veja que a margem de erro maior na amostra geral e menor na amostra Exatamente. direcionada. Tá? Então é muito complexo. Aí volta aquela pergunta: dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Só que a margem de critérios que você tem que ter para elaborar o questionário, elaborar a amostra, é muito grande. Então é muito importante, muitas vezes, o profissional para auxiliar. O Diogo, em relação continuando assim, você acha que hoje, como vocês fazem muita pesquisa lá, você acha que o consumidor, vamos falar o consumidor porque ele é o nosso, tanto para nós quanto para outros públicos, é o que interessa. O consumidor mudou o perfil de compra? Vou te responder essa pergunta com outra pergunta. Você, no seu café da manhã, você come sempre a mesma coisa? Não. Pronto. Então é assim que funciona o consumidor. Mas e por que muitas empresas continuam no formato tradicional de venda, o mesmo formato de ações, se o consumidor muda seu comportamento? Assim, deixar de fazer o feijão com arroz não há problema. Mas não tem que ser 90% ou 100% ou mais de 50% das suas atitudes comerciais, o feijão com arroz. Porque o mercado muda o consumo. É como ele disse, o caso da amostra do agasalho é um exemplo claro disso. Tá? Então é importante justamente ele conhecer o público para verificar o que está mudando. Porque constantemente ele muda. Indo mais para o lado econômico agora. Tá? Saindo da pesquisa, mas ainda dentro da área. Veja. Quando você muda, um dia você come pão com manteiga, outro dia você come pão com margarina, outro dia você come tapioca. Nós estamos falando em 3 produtos que você mudou o consumo, mudou a demanda. Tá, mas Diogo, é só o Gelson. Não é só o Gelson, é um universo de pessoas que muda o hábito de consumo. O que acontece no início do ano nas academias? Final do ano a academia começa a desandar. No início do ano começa a aumentar o volume de academia, as empresas de suplemento passam a vender mais. Pronto. Por quê? Desencadeia um processo. Exatamente, é o que vai acontecer. Então o consumidor muda de hábito, nós mudamos de hábito. Então, e essa mudança individual, quando entra num grupo, a mudança na persona entra no grupo, esse grupo muda toda uma demanda por um produto e por um serviço. Sem contar, ou melhor, contando com o que ele vê nos meios de comunicação. Que é uma propaganda massiva, você muda o meio de consumo por conta daquela propaganda massiva. Então é importante o empresário estar muito antenado, muito preocupado com isso. A mudança de consumo é muito grande. Eu digo até, tem colega de profissão que não concorda com aquilo que eu defendo, mas eu acredito que hoje não existe mais fidelidade dentro do consumidor. Isso é uma visão extremamente pessoal. Eu também concordo. Tá? Você não tem mais fidelidade. Mas tem um cartão fidelidade. Aquilo é uma desculpa para ele voltar na sua loja porque está dando benefício para ele. Ele tem um benefício. E, na verdade, eu chamo essa fidelidade, então, de preferência. Ele vai te dar preferência. Por quê? Porque o Gelson me deu um cartão de desconto. Então, eu vou dar preferência para ele. Mas não fidelidade. Eu acho que a fidelidade está muito ligada também em relação à experiência, né? Porque se eu vou lá, tem uma experiência boa, eu volto. Pronto. Prefere ir lá, porque a experiência é melhor. Mas não quer dizer que ou você se apaixona por uma marca, que aí já é um outro nível de que você, quando você vai para a paixão pela marca que tanto se fala no marketing, né? Nós temos que criar fãs, nós precisamos de pessoas apaixonadas. Mas para você chegar nesse nível, não é tão simples. E eu não sei nem se tem esse nível. Exatamente. Eu acho que ele é apaixonado por aquilo que você mostra para ele. Exatamente. E naquele momento ele prefere aquilo. Por isso que ele te dá uma preferência. Mas aí no momento que chegar um concorrente e mostrar algo diferente, ele já vai para outro lado. Ele vai olhar, ele vai querer sentir. O exemplo é empresas locais. Você vai lá, principalmente na área de alimentação, né? Tá, tem um restaurante que tá bombando lá, não sei o que, daí abre vai todo mundo para aquele restaurante. 3 meses depois vai para outro.
e continua aquela ciranda de Exato. movimentos, né? Nós fazemos isso. Você come sempre a mesma pizza? No mesmo lugar? Não. Você dá alguma... Hoje eu prefiro aquela pizza, prefiro a outra pizza. Depende até da companhia que você tá. Exatamente. Depende da companhia. Se é a sua família, você vai num lugar que é mais calmo, mais tranquilo, onde tem um parque, né? Uma área kids. Uma área kids, fundamental, né? Exatamente. Uma demanda grande de anos atrás. Nós fizemos uma pesquisa no ano 2006, 2007, e na época, 14% das famílias que saíam no sábado à noite, 14 ou 15%, não me lembro exato, demandavam restaurantes com área kids. Hoje, difícil um restaurante já não ter área kids. E o interessante é que é só no Mato Grosso, né? Você vai, eu vou pro sul, não tem área kids. Normalmente não. Então, essa amostra, essa análise, né, da mudança do perfil do consumidor é fundamental para a gente entender o mercado. Ô Diogo, a gente pode, de certa forma, colocar metas numa pesquisa? Ou você vai se frustrar. Pode se frustrar com uma meta. Você pode colocar uma meta, só que até você não atingir a meta, você tem que aumentar a sua amostra, né? Ou dobrar a meta. Você vai ter que aumentar o seu público. Você vai tendo que aumentar o público. Definir um público de 500 questionários, né? Nesses 500 questionários não tem o volume que eu quero. Então, eu vou ter que ampliar para 1.000. Mas veja, ampliei para 1.000, subiu 10% da meta que eu quero. Eu não cheguei a 70. Eu quero 70, mas está em 50. Então, dá para ver que é um mercado, um produto, um serviço que ainda não está pronto da maneira que você quer. Então, é muito complicado você colocar a meta, na minha opinião, numa pesquisa. Ô Diogo, deixa eu fazer uma pergunta mais curiosa agora. Quando você entrega a pesquisa para o cliente, ele fica ligado mais nas partes boas da empresa dele ou quando fala mal da empresa dele? Normalmente quando fala mal. E aí a pessoa analisa isso positivamente ou fica, putz, a minha empresa... Como que é essa análise do lado, vamos dizer, negativo da empresa? O que acontece? A gente sempre gosta de receber elogios, né? Com certeza. Faz sempre muito bem. Mas quando você pega que é um lado negativo, normalmente eu vejo que ele culpa o cliente, que não entendeu o produto ou não entendeu o serviço. Isso é uma falha muito grande. Mas aí ele que não está comunicando certo. Pode ser, justamente, mas é natural do ser humano procurar desculpa nos outros, né? O culpado sempre é o outro, né? Então, o culpado é o produto dele, é o serviço dele, é o colaborador dele. Mas ele não pode esquecer que nós estamos falando com diretores que estão lá no nível estratégico da empresa. Ele não é tático nem operacional, ele é estratégico. Ele está pensando, deve pensar sempre no amanhã. Para evitar, exatamente, para evitar esse tipo de ruptura, esse tipo de gargalo, né? Dentro de uma amostra, dentro de um resultado. Então, é importante que ele realmente analise esse resultado negativo, é estranho, né? Esse resultado negativo como algo positivo. Exatamente. Porque normalmente as pessoas, legal sua empresa, sempre está tudo bem. Mas o que está tudo bem é o que eu procuro. Mas eu quero identificar o que está errado. E uma outra coisa assim, no nosso meio, pelo menos, você fala assim, quem está em primeiro, quem está em primeiro, quem está em primeiro. Particularmente, eu acho interessante. Mas o que mais me interessa não é se eu estou em primeiro ou em segundo. É como que anda o movimento. Sem dúvida. Porque, vou dar um exemplo assim, eu tenho uma empresa, sei lá, eu sou do segmento X, a minha empresa está 40 anos no mercado, eu entrei há 2, 3, o cara está 10%, 5%, 20% na minha frente, é sinal que em 3 anos eu já estou na liderança. Justamente, é muito boa essa percepção. Veja, tem um instrutor que fala, né, que não é ser primeiro é muito bom, mas se manter em primeiro que é o desafio, né? Então, agora quando você pega e vê, você fala aí, a empresa tem 20 anos de mercado, você tem 3 anos de mercado e já está competindo com uma igualdade aí de 5, 10%, significa que o seu trabalho no comércio, no serviço, na indústria, onde for, foi um trabalho muito bom. Exatamente. Que já deu resultado. Ao mesmo tempo, você tem que avaliar. É o seu trabalho que está dando resultado ou o trabalho dele que está ruim? Exatamente. Tem isso também, né? Exato. A pesquisa pode identificar isso daí. Ele compra de você, porque o outro não oferece opção ou porque você oferece opções? Tudo isso pode pontuar a pesquisa. E isso,
Eu particularmente, quando pego uma pesquisa, eu gosto, quando a gente faz análise de concorrência, ou a concorrência faz uma pesquisa e você tem as informações, para mim o que menos interessa é ele estar em primeiro lugar. O que me interessa é saber o que ele está fazendo de errado e o que ele está fazendo de certo. Porque aí eu já começo um balizamento. Bom, aqui ele está ganhando, então o que ele está fazendo melhor? Aí você vai lá, vê o que acontece com o cliente, o que ele está fazendo de bom. Nesse ponto aqui, por que ele está melhor que você? Então você tem que analisar friamente a pesquisa. Não pode ir pela emoção. Principalmente isso. Mas porque a pesquisa é a razão, né? Você falou um negócio bem importante. A gente tem que nivelar sendo por cima, né? A concorrência está fazendo algo melhor, vamos olhar o que ele está fazendo. É o benchmarking. Exatamente. É fundamental isso aí. Inventa a roda, né? Não, Arruma ela, né? Exatamente. Coloca uma forma diferente dela rodar. Então, esse benchmarking é sadio. Quando eu digo sadio, existe a concorrência desleal, isso vai ocorrer. Mas a ideia de você fazer uma pesquisa e analisar o resultado do concorrente é você fazer um benchmark. Bacana. Para você que chegou agora no Facebook, no Instagram, o YouTube, eu estou com o Diogo, ele é economista, tem uma empresa de pesquisas, e a gente está falando sobre a realização de pesquisas, sobre como que você pode usar isso na sua empresa, profissionalmente, para abrir um negócio, melhorar seu produto, enfim. E se você quiser fazer alguma pergunta, esse programa é gravado, mas o Diogo pode responder depois. É só deixar nos comentários, coloque a pergunta ou a dúvida que você tem. Diogo, fez-se a pesquisa. Vamos para a análise, que a gente já comentou alguma coisa. Na hora da divulgação dessa pesquisa, quais são os cuidados que eu tenho que tomar para não entrar numa fria? Primeiro, identificar quem que eu vou divulgar. Se é para o público interno, meus colaboradores, a diretoria, né? Uhum. Se é o público externo. Público externo, muito cuidado com a divulgação do resultado do concorrente. Mas eu preciso divulgar o concorrente? Não. Mas se eu colocar lá, Gelson com 70% na pesquisa. Tá, mas e qual que é o balizamento? Como que eu credibilizo essa pesquisa? Você pode colocar através do instituto que fez essa pesquisa, conforme a pesquisa realizada por tal empresa, nós temos 70% do mercado. Pronto. É claro que nós vemos aqui em Sinop alguns outdoors, né? Nossa empresa, a empresa Gelson, 70% da empresa B, né? Só coloca B, 10, empresa C, 20. Tá? Não vejo como muito sadio mostrar o resultado do outro, mas também é opinião particular, né? Não vejo como muito sadio. Sim. Eu vejo que se você fez uma pesquisa de qualidade, trouxe uma empresa também com know-how para fazer, coloque só o seu resultado lá. Mostre através de dados confirmados que o seu resultado... Eu acho engraçado nas pesquisas que às vezes saem algumas pesquisas na cidade que está assim, tipo, a diferença, vamos pensar lá, é de 10%. Aí o gráfico parece que tá com... O cara tem 80% da audiência, né? Aí ele bota o concorrente lá e eu falei assim, putz, o cara tá... seja real, né? Porque quando você começa a questionar a pesquisa, você vai, no primeiro momento, falar, pô, o cara tem 80% da audiência, ou de mercado na frente do seu concorrente. Mas na prática não é bem assim, né? Então você tem que tomar cuidado também com isso, né? Para acabar não entrando numas frias aí de credibilidade do que for, mesmo que você tenha um instituto que vai avalizar, né? Mas aí já não entra só o instituto, entra o trabalho de marketing que vai ser feito, né? Tem que ter exatamente, muito cuidado. O profissional de marketing, ele tem que ter muito cuidado para não criar nenhum tipo de litigância aí, né? De problema, no caso, né? De conflito com o concorrente. Por isso a importância do trabalho de um profissional para dar um apoio. Ô Diogo, depois de ter feito essa pesquisa, divulgou e tal, quais tu acha que seriam as principais mudanças que deveriam ser feitas a partir de uma pesquisa em mãos? Veja, eu acredito que essa pergunta ela se dá muito, tem que ser feita no começo. O que eu vou mudar vai depender daquilo que eu quero identificar na pesquisa. Então você está me falando que é o seguinte, então se eu vou contratar uma pesquisa, eu preciso saber, bom, a mudança que eu quero fazer, eu estou fazendo o meu programa pela internet, pelo Facebook, tem esse fundo aqui que a gente está usando, aqui, que é esse cenário, eu quero saber se o público está gostando desse cenário. Então, o objetivo da pesquisa é identificar se o cenário está funcionando. Isso aí. Você está vendo que você começa a... Na verdade, é trás para frente, não de frente. Trás para frente, é a melhor forma.
Porque, a não ser que você faça aí volta no questionário. Veja a importância do questionário da pesquisa. Ô, produção, dá uma... Pode levantar o ar de novo aí. A importância desse questionário é fundamental. Essa pergunta, se eu colocar ela só para tentar identificar no final, pode ser que eu não tenha feito no questionário. Ou pode ser que ela tenha sido mal formulada. Mal formulada, resultado mal dado, análise mal feita. Você já chegou a fazer alguma pesquisa e falar assim, bom, chegou para o cliente e falou, cara, os dados, as informações são essas aqui. E ele bateu o pé numa pergunta, você sabe que vai dar problema lá na frente e tem que fazer? Já. O dono da pesquisa é o empresário, né? Nós somos contratados para alertar. Né? Como consultor, é igual ao médico. Ele dá o diagnóstico e dá o remédio. Quem toma é o paciente, se ele quiser. Então, se eu vejo que num questionário eu não identifico a necessidade ou a qualidade daquela pergunta, eu informo. Mas fica livre para o empresário manter ou não. Só que é uma pergunta que pode trazer um resultado errado. Ou um questionário muito grande de um assunto muito pequeno. Nós já pegamos casos, pegamos situações em que a amostra é uma amostra pequena, 600 questionários, uma pesquisa para analisar um mercado pet, que nós tínhamos, salvo engano, 42 questões. Então veja, como é que eu faço 42 questões? Por mais que uma amostra que você tem que fazer com um público residencial, nas casas mesmo, essa demora um pouco mais, você tem que ir, sentar com uma pessoa. É cansativo, né? 30 minutos, 15, 20, 30, tranquilamente. A gente já se coloca um a mais. Sem falar a margem que a gente tem de negação, né? Normalmente é 3-1. De cada 3 pessoas abordadas, uma responde. As outras 2 não respondem. Então, essa complexidade tem que ser avaliada. Então, eles pedem perguntas, muitas vezes, que não seriam, pedem. Tá? Mas aí vai do profissional tentar impedir. O Diogo, para Sinop, vamos falar Sinop, né, a cidade que a gente está vivendo aqui, população 160, né, mais ou menos, em média aqui pelo IBGE, qual que é a quantidade ideal de uma pesquisa para ter, realmente, você ter certeza? Bom, essas informações que eu estou trazendo, que eu captei na rua, realmente vão fazer a diferença se eu fizer. Existe uma porcentagem mínima? Como que funciona isso? Tem, o cálculo, ele até você pode procurar na internet, os empresários têm toda a liberdade de procurar, você coloca cálculo amostral, a internet vai te dar vários sites, coloca a população, qual que é a margem de erro que você quer da pesquisa, ele já vai te dar lá a margem de erros e a margem de acerto, né? Normalmente é 95,5. A Sinop, com 140 mil habitantes, o cálculo amostral é de torno de 500 questionários. Agora, com 160, 170 mil habitantes, não deve passar de 600 questionários, 700 questionários, suficiente para uma amostra do tamanho de Sinop. Se você pegar, veja, as pesquisas nacionais de opinião pública, de opinião política, eles entrevistam em 23 cidades ou 24 cidades, 2 mil eleitores, com uma margem de erro de 5%. Então, assim, mas só 2 mil eleitores? Só 2 mil eleitores. Por quê? Porque a amostra está bem direcionada, o público está bem direcionado, então você consegue reduzir a margem de erro só com pesquisas válidas. Não significa que eles entrevistaram só 2 mil pessoas, não. Eu garanto que passaram de 6 mil pessoas sendo abordadas. Porque nem todo mundo que responde valida a pergunta, né? A pesquisa. Né? Exatamente. Ou muitas vezes deixa o questionário no meio. Desiste na hora. Ô Diogo, vou dar um exemplo prático nosso aqui. A nossa pesquisa teve se não estou enganado, 1.287 pessoas. O que isso muda em relação à validação da pesquisa? Em relação à amostra, você só garantiu uma amostra muito maior com uma margem de erro que pode ser considerada um pouco menor. Mas em relação a volume, pouco resultado daria. Ele só deixa mais, vamos dizer assim, mais consistente. Mais consistente. Mas o tamanho não necessitaria esse volume, não. Não necessitaria. E depende também muito daquilo que você está perguntando, né? Veja, a gente tem uma grande dificuldade. Vamos lá, uma questão gênero. Quanto maior o número de questionários que você fizer, maior vai ser a diversidade de gênero que você vai encontrar. Normalmente vai acontecer isso. Já a idade não. A idade normalmente vai ser a mesma. Pode ser que um grupo
Aí, volta lá, que amostra você quer? Mais jovem, menos jovem? Você fez 1000 questionários com um público de 18 a 25 anos e os outros 1000 questionários você fez com um público de 25 a 65 ou 25 acima. Então, tudo vai depender de como você está definindo quem você quer, para esse volume ser sadio ou não ser sadio. Então, depende. Muito bem. Diogo, obrigado pelo convite. Sei que você está com a agenda bem tumultuada, principalmente no final do ano, né? E queria te agradecer pelas informações. Eu acho que deu para tirar dúvidas, esclarecer muitas coisas que eram interessantes aqui em relação à pesquisa. Para finalizar, queria que você deixasse um recado aí para o pessoal, enfim. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Falar sobre negócios é sempre muito bom, debater negócios é sempre muito bom. Pesquisa é um pequeno pedaço, né, do que uma empresa precisa, tá? Todo negócio que você vai fazer depende de uma pesquisa e depende de um plano, né, que é o plano de negócio, tá? E a pesquisa, ela compõe esse plano de negócio. O plano de negócio, ele vem, além da pesquisa, ele vai te dar todos os trâmites do quê? Do custo, de despesa, da oferta de valor, do mercado consumidor, do mercado fornecedor, né? Então, é todo um bojo de informações que você tem que ter, que a pesquisa vai te trazer uma informação, mas as demais são necessárias também. Então, a gente sempre indica para o empresário, por mais que você já tenha uma empresa constituída, vou abrir um novo setor. É um plano de negócio novo, é um funcionário a mais que você vai contratar, é a estruturação do seu departamento de RH para atender esse colaborador novo, a estrutura física da empresa muitas vezes precisa ser aumentada, o estoque vai ser mexido, tudo isso gera despesa, gera custo, tem que estar embutido no plano de negócio. E a pesquisa vai o quê? Identificar se isso vai ter o retorno que ele quer para que compense esse investimento. Então, a pesquisa, como eu disse, é um pedaço. Um plano de negócio é o ideal. E a gente sempre nos coloca à disposição para desenvolver esse tipo de projeto para quem queira. Como eu disse, Sinop tem empresas, tem institutos de pesquisas excelentes que podem atender e nós somos à disposição também. Diogo, para quem quiser contratar ou até mesmo tirar dúvidas sobre pesquisa, né? De repente, eu estou com dúvida, estou pensando em fazer, mas não sei por onde começar. Qual que é o contato que a pessoa fala contigo? Eu vou dar o e-mail, que eu acho que é o contato mais fácil, Pode ser. ou o celular, não sei o que ficaria mais fácil aqui. O celular é 99616-5507. Tá? Você fala direto comigo, pode mandar um WhatsApp ou direto por e-mail, diogofiel@saf. SAF é SAFFI. diogofiel@saf.com.br. Beleza, Diogo, obrigado. Um abraço, bom final de ano para você e sua família. Para todos nós. E para você que está assistindo agora, se você achou bacana essa entrevista, gostou, compartilhe com seus amigos, com alguém que de repente se acha assim, essa pessoa precisaria ouvir esse bate-papo. Meu agradecimento especial para você. Tá com dúvidas, compartilhe essa dúvida com nós, colocando nos comentários aqui onde você está assistindo. Na próxima quinta nós estaremos ao vivo na Rádio 93, falando, dando dicas, informações, enfim. Se você gostaria de que fosse abordado algum tema, é só você deixar nos comentários. Se você quiser tirar uma dúvida direto, é só mandar um WhatsApp para mim no 99722-9367. Beleza? Um grande abraço, um bom final de ano para vocês e até sábado que vem. Venda Mais com Gelson Pandolfo.